Por que que nós desistimos? Você já parou para pensar por que que você desiste? Às vezes você começou alguma coisa, de fato estava ali empenhada, estava motivada, mas no meio do caminho entrou aquele desânimo e aí você desistiu. Por que desse desânimo e por que dessa desistência? Eu sei que esperar um resultado chegar às vezes demora. Às vezes leva tempo. Construir um prédio, como dizia lá os três porquinhos, construir um edifício de concreto demora muito mais, dá mais trabalho do que um de palha, que é bem mais rápido, bem mais fácil de ser feito, dói menos e você rapidamente vê o resultado. Vamos lembrar aqui exatamente desse processo da construção dessas três casinhas. Ali, quando foi construída, então, a casa de concreto, de fato, aquele porquinho, nesse exemplo aqui dos três porquinhos, ele foi privado de brincar. Então, o seu lazer, por um tempo, ele não acontecia. Será que você também está preparada para, de vez em quando, abrir mão de algumas coisas que são importantes para você? Porque é importante essa reflexão. A gente só vai fazer algo que é sólido e é sustentável se aquilo tiver um propósito e um motivo para gente. Só que às vezes até tem esse propósito, mas esse propósito ele parece tão difícil, ele me priva ali do meu lazer. E eu tô preparada para me privar do meu lazer? É sobre isso que você precisa pensar. Às vezes você não está preparada. Então, ao invés de desistir total, que tal você pensar em apenas parar um dia para descansar? Porque realmente o porquinho poderia ter tirado só um dia de folga ali para descansar. Quem sabe um diazinho ali de folga, ele tirava, brincava e depois voltava ali para o trabalho. A gente vê até um porquinho ali hiper focado no seu trabalho, totalmente concentrado, e isso é muito bom, e isso acontece muitas vezes nas nossas vidas, mas a mega produtividade também, ela precisa ser sempre equilibrada ali também com o nosso lazer. Então, por que não criar essas estratégias alternativas para às vezes você só descansar ao invés de desistir? É importante você pensar sobre quais são as estratégias que para você elas geram esse lugar de escape, porque o nosso cérebro pede isso também, e isso, ok, isso é uma coisa comum, isso é normal e você precisa também saber descansar. Ainda mais nessa época em que nós vivemos de uma mega produtividade, todos nós precisamos sim saber descansar. Isso aí é importante que o porquinho poderia ter parado para pensar. Além disso, os outros foram pelo caminho talvez errado ali naquela situação. Por quê? Porque eles decidiram construir o que era mais fácil. E conforme eles foram para o mais fácil, o resultado deles não foi sólido. Ou seja, eu também preciso saber desistir. Sim, nesse caso aí em que eles construíram a casa de palha e também a de madeira, esqueci qual foi. Então, conforme eles construíram a casa de palha e também a de madeira, era melhor que eles tivessem desistido nesse caso. Por quê? Eles escolheram o hábito errado ali. A construção que eles tiveram ali foi por alguns poucos dias ali, talvez até em horas, eu nem sei quantas horas que foram que eles construíram aquelas casas, mas enfim. O principal aqui é que eles fizeram um investimento em algo que era melhor, então, de fato, não ter sido feito, porque foi exatamente a escolha que fez com que eles tivessem a casa derrubada e perdida. Eu preciso, então, ter ali a minha disciplina para eu permanecer no meu objetivo, eu preciso saber descansar para não desistir e eu também preciso saber desistir na hora certa. Ou seja, eu preciso saber desistir dos projetos errados, aqueles em que eu vou olhar e que eu vou pensar nas consequências daquilo. Olha, isso aqui que eu vou fazer não vai ser bom para mim. Isso aqui vai ter um resultado que não é sustentável. É outro pilar importante. Você precisa pensar em resultados que vão ser sustentáveis para você ao longo do tempo. Aquilo ali é algo que você vai lembrar para sempre que você fez, que você conseguiu, e aquilo se perpetuou ao longo do tempo. Então, desistir também faz parte e o não desistir também faz parte.
E o mais importante é, não desista de você. Esse é o mais importante. Nunca desista de você. Nunca desista de você olhar para dentro de si e ver o que faz sentido para você e buscar, sim, de fato, essa paz, a alegria, o bem-estar para você. Então, de você, não desista. Desista dos projetos errados, mas de você, não desista. Outro ponto importante aqui nessa história dos três porquinhos é o imediatismo. Perceba que os dois porquinhos que fizeram tudo rápido, o que eles queriam? Eles queriam fugir da responsabilidade de ter que ficar por horas ali trabalhando. Eles queriam um resultado rápido. Então, quanto mais rápido for o resultado, melhor. Por quê? Porque aí eu vou descansar. Eu volto para minha zona de conforto, onde eu sei que ela é segura. Ali na minha zona de conforto, onde eu brinco, eu não corro risco, eu não passo ali por preocupações de algo que tenha que acontecer. Esse lugar, ele é o famoso quentinho, como se fosse o sapo. Você sabe como que o sapo ele é cozido? Ele é jogado numa panela fria e ali tá confortável para ele. Aí vem o cozinheiro, liga aquele fogão e a água ela vai lentamente esquentando, então vai ficando morninha. E aí o sapo gosta daquela água morninha e de repente o sapo morre, porque a água ferveu e ele nem percebeu. Ou seja, a vida dele saiu do controle dele e ele não pôde fazer nada. Será que ele realmente não pôde fazer nada lá no começo, quando ele simplesmente gostou daquela panelinha de água gelada, que depois foi ficando morninha? Talvez ali ele não tenha parado para olhar para o lado e pensado: nossa, alguma coisa tá estranha aqui, essa água mudou. Será que eu não tenho que fazer nada? Nesse meu exemplo aqui é que esse imediatismo e o comodismo com a situação atual, eles podem ser perigosos. Por quê? Porque eles podem estar te levando para os resultados naturais das circunstâncias que você está vivendo. E quando você olhar, pode ser que você tenha até perdido ali o controle da situação. Ou seja, você está vivendo alguma coisa que fugiu ao seu controle e você não foi protagonista de nada. Pense sobre isso. Aonde que eu preciso retomar o meu protagonismo e tomar as minhas atitudes? É importante você pensar, sim, porque às vezes numa condição de trabalho, às vezes é um emprego que você precisa dar algum basta, às vezes é um novo projeto que você precisa dizer sim, eu preciso me arriscar um pouco aqui e começar esse meu novo projeto. Eu estou com medo de tirar essa ideia do papel, eu ainda não tirei essa ideia do papel. Ah, mas eu sempre fui uma mãe ruim, e aí como que agora eu seria uma boa mãe? Então, se essa água ainda não explodiu, você só tá vendo que a água tá esquentando, alguma coisa tá mudando ao seu redor, que algo está fora do seu controle, é importante você pensar: deixa eu pular para fora dessa panela, porque eu continuo sendo aqui a protagonista da situação. Preciso pular para fora disso. E aí, conforme você pula, toma essa atitude, você ainda tem tempo de se livrar de diversas situações ruins. Olhe para a situação ao seu redor e pense: será que esse cenário aí não está querendo te comunicar alguma coisa? Será que esse cenário não está querendo te mostrar que você precisa tomar novas atitudes por você? Atitudes que venham fazer sentido para você, não simplesmente porque o outro falou que você tem que fazer, mas qual é o seu propósito nesse mundo? O que faz sentido para você, para que você tenha bem-estar, que você se sinta de fato uma pessoa protagonista da sua própria vida.